Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao seu Sem Censura Pará desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Que seja uma semana muito abençoada para todos nós. Começamos o programa de hoje divulgando a campanha Fevereiro Roxo, com um grande alerta para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de 3 condições crônicas: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Quem já está aqui conosco para nos ajudar com o tema é a médica neurologista e neurofisiologista Natália Longo. Ela também conversa conosco sobre medicina do estilo de vida. Com o tenente Pedro Alencar, chefe da Divisão de Gestão de Riscos da Defesa Civil Estadual, falamos sobre este período de chuvas intensas na região metropolitana de Belém e outras áreas do estado. Ele traz dicas de segurança e explica sobre os avisos de alerta extremo enviados para a população através de mensagem no celular. E vamos até Icoraci conhecer o projeto Prospera Pará. A iniciativa fomenta o empreendedorismo e impulsiona o desenvolvimento de pequenos negócios. Os detalhes com a analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, Michele Miranda. Quem acompanha as perguntas e comentários de vocês hoje é a nossa produtora de TV, Giovana Rodrigues. Pronta para mais uma semana, Giovana? Prontíssima, Vanessa. Uma boa tarde para você, boa tarde à nossa entrevistada e boa tarde a você que assiste o Sem Censura Pará pela TV, app ou Portal Cultura. Lembrando que você pode interagir com a gente mandando o seu comentário ou a sua pergunta com o seu nome e o nome do seu bairro para o nosso WhatsApp, o 988957957. Que maravilha! Então você sabe que o nosso programa ele é ao vivo todos os dias, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reprise noturna, sempre a partir das 21 horas. Porém, hoje nós temos Roda Viva às 22 horas, inclusive hoje estreia Ernesto Palha à frente do Roda Viva, então o programa ele é exibido um pouquinho antes, às 20h30 para vocês. Bora começar? Nossa primeira conversa da semana é sobre a campanha Fevereiro Roxo, que chama a atenção para todos e principalmente para 3 condições crônicas, como fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Apesar de diferenças, ou melhor, apesar de diferentes, essas doenças precisam de um diagnóstico cuidadoso e o tratamento correto é o que garante a qualidade de vida do paciente. Quem nos ajuda com o tema é a médica neurologista e neurofisiologista Natália Longo, que trabalha com medicina do estilo de vida. Querida, seja bem-vinda ao Sem Censura. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é ou o que faz um neurofisiologista, que eu fiquei muito curiosa com a sua especialidade também. Eu que agradeço estar aqui, gente. Eu adoro falar, eu amo o que eu faço e eu adoro falar sobre medicina, neurologia e neurofisiologia e agora a medicina do estilo de vida. Então, o que é a neurofisiologia? A neurofisiologia é uma subespecialidade da neurologia. Então, a gente faz neurologia 3 anos, aí depois a gente vai fazer a neurofisiologia 2 anos. Dentro da neurofisiologia, nós temos 5 exames neurológicos. O que o neurofisiologista faz? Ele estuda o funcionamento do cérebro, né? Então, quais são esses exames? São exames para justamente estudar isso. É o eletroencefalo, a eletroneuromiografia, a polissonografia, o potencial evocado e a monitorização intraoperatória. Então, eu me subespecializei em eletroencefalo e agora em polissonografia também, que é a parte do sono, que eu adoro também. Então, epilepsia e sono, né? Então, isso que o neurofisiologista faz. A gente se subespecializa em certas doenças. Perfeito. E a gente consegue ler esses exames e lauda. Que maravilha isso. Bem, Fevereiro Roxo tinha que ser um mês tão conturbado com essas 3 condições crônicas, lúpus, fibromialgia e Alzheimer? Bora explicar cada um deles? Posso. Começando pelo lúpus. O que é a doença? Posso sim. Essa campanha ela foi feita para a gente prestar atenção em doenças crônicas. Então, o que acontece? São doenças que por enquanto não tem cura. Na medicina eu nunca falo assim sempre e nunca, porque com o tempo a gente vê que tem os avanços da tecnologia, a gente consegue fazer mais diagnóstico, saber as causas de certas doenças. Então o que acontece? O lúpus, a fibromialgia
e o Alzheimer são doenças crônicas, como você falou. Sim. Cada uma é diferente. Por exemplo, o lúpus e a fibromialgia são tratadas pelo reumatologista, né? E o Alzheimer pelo neurologista. Então, o que acontece? O lúpus, ele é uma doença autoimune que ataca todos os nossos sistemas. Então, como eu sou neurologista, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que eu digo. Então, o que acontece é quando o nosso sistema imunológico começa a atacar o nosso corpo. E, logicamente, a gente tem critérios para fazer diagnóstico desta doença, porque a gente, como médico, a gente não pode, a gente está lidando com vidas, a gente não pode tirar da nossa cabeça e simplesmente dizer que aquela pessoa tem uma doença, até porque, principalmente quando é crônica, porque ainda não tem cura. Sim. E aí aquela pessoa vai mudar a vida dela, né? Então, o que é o lúpus, né? É quando o nosso sistema imunológico começa a atacar o nosso corpo, né? Tem uma desregulação e aí ele começa a atacar o nosso corpo e, às vezes, pode sim atacar até o nosso cérebro. Sim. O nosso cérebro, ele é protegido por uma barreira que a gente chama, como médico, barreira hematocefálica. Então, existe o que a gente chama também de neurolúpus. E o que é isso? A pessoa que tem lúpus já geralmente diagnosticada, às vezes nem sempre, né? Porque a gente deixa passar, né, os sintomas, assim. Mas, assim, ela começa a ter umas alterações de comportamento, né? Entre, às vezes, até o que a gente chama de surto psicótico, ver pessoas ou assim, e chega no pronto-socorro pra gente. Quais são os sintomas considerados padrões do lúpus? Geralmente, é considerado uma doença silenciosa? Todas doenças crônicas, elas são um pouco silenciosas, sim. Sim. Né? As pessoas começam... Primeiro que, quando você pega uma doença, a gente na medicina, a gente tem um ditado na faculdade, né? Principalmente quando a gente ensina. Eu adoro ensinar também. Então, a gente diz que o médico, ele tem que ter, pelo menos, quando está vendo o paciente, e chega com uma queixa para a gente, 3 hipóteses diagnósticas. Então, você tem que diferenciá-las de outras doenças, sim, né? Então, sim, começa silenciosa, pode começar com umas dores na articulação, aquela pessoa pode sentir fadiga, né? E o lúpus, ele dá tantos sintomas diferentes que a gente até brinca que naquela série Dr. House tem até um meme. Que ele sempre bota no diagnósticos diferenciais, quando ele está fazendo a investigação da doença, o lúpus. Porque ele é tão variado os sintomas, mas geralmente sempre dá essa parte, né, do cansaço, as dores nas articulações, né, e às vezes dá uns inchaços, começa a atacar o rim. Então, você vai no médico e tem que fazer sempre o diagnóstico com outras doenças e excluí-las para você chegar no lúpus. Perfeito. Mas como é uma doença autoimune, ele tem marcadores imunológicos, como os anticorpos, que são pedidos pelo reumatologista. Tem cura? Não, por enquanto não. Pronto. Essas 3 doenças, essas doenças crônicas, elas ainda, que nem eu disse, ainda não têm cura. Sim. Né? Mas o que é importante e por que está tendo esta campanha, né, do Fevereiro Roxo? É que, apesar de não ter cura, não é para você deixar para lá. São doenças que, se forem feitas o diagnóstico precoce, você pode controlar os sintomas e, com isso, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, por isso que eu escolhi também fazer medicina do estilo de vida. Eu tenho pacientes, imagina, neurologista, com doenças crônicas. Então, eu tenho que dar uma qualidade de vida melhor para aquele paciente. E o que eu acho mais interessante da medicina do estilo de vida é a outra perspectiva que a medicina está tendo. A gente está vendo que nós estamos com uma expectativa de vida maior, com isso estão aparecendo outras doenças que na maioria das vezes são crônicas, e você não é para você tratar aquele paciente e pensar no paciente só com a doença. Você evitar de aparecer doenças, porque você tem pais que são hipertensos, diabéticos ou que tem algum problema cardíaco. Sim.
E aí hoje em dia, as pessoas estão dando muito mais importância para um bem-estar. Então, você ir ao médico, não quando está doente, mas sim ir ao médico e dizer assim, doutora, eu quero melhorar minha qualidade de vida para não desenvolver hipertensão, diabetes. Sim. Então, você acha que isso é algo que muda até a nossa perspectiva como médico, porque na faculdade a gente aprende a fazer o questionário com o paciente e a primeira pergunta lá que está para a gente preencher é: qual é a queixa principal? São tantas. Pois é, mas o paciente vindo saudável para a gente, na realidade, ele quer prevenir. E é isso que a gente tem que entender, Perfeito. Que a medicina não é para tratar a doença, mas para tratar o ser humano. Muito bom isso. Fibromialgia virou assunto do momento, até porque Sim. agora a legislação brasileira reconhece a fibromialgia como deficiência. Vamos explicar? Sim. Essa condição crônica? Eu acho muito interessante a fibromialgia, porque muitas pessoas estão tendo, sendo diagnosticadas, aliás, com a doença, mas a fibromialgia, o que acontece? O paciente chega no consultório, geralmente do reumatologista, informando que está com muitas dores, Ele pode até chegar com a gente, que é neurologista, porque afinal de contas, ele vai ter muitas dores crônicas e a gente tem que ajudar, às vezes, o reumatologista no manejo dessas dores, ou então médicos especialistas em dor, Sim. E o que acontece? Antes achavam que era só psicológico, Como muitas das coisas que a gente não sabe no início, acham que é só da cabeça das pessoas. E não é bem assim. Hoje em dia, o que acontece? Esse paciente vai no médico, vão pedir vários exames para a gente fazer o diagnóstico e excluir outras doenças, que nem eu falei para vocês. São 3 hipóteses, no mínimo, que o médico tem que ter na cabeça na hora que vem um paciente com uma queixa. Então, ele vai fazer exames e os exames vêm todo normal. Aí já chega o paciente, mas doutora, eu estou sentindo isso e aí os meus exames estão todos normais. Como assim, Sim. Então, hoje em dia tem estudos que mostram que esses pacientes que têm fibromialgia, eles apresentam aumento de neurotransmissores e com o passar do tempo até aumenta a espessura cortical na via da dor. Então, já está começando a vislumbrarmos uma alteração, que para fazer esse diagnóstico, mas ainda está em estudo. Sim. Então, para você consolidar e dizer, não, tem que ter um exame que vai mostrar a alteração. Então, a fibromialgia, diferente do lúpus, que ele já mostra uma alteração nos anticorpos, porque é uma doença autoimune, ela é considerada por nós, médicos, como uma doença funcional. Sim. Ou seja, você pede todos os exames e esses exames vêm normal. A gente ainda não consegue ter um exame que mostra a alteração. E, diferente do Alzheimer, que a gente sabe que tem um componente genético muito forte. Então, por isso, eu acho que também é muito interessante que escolheram essas 3 doenças. Acredito eu que talvez possa ser por isso mesmo, Sim. Se eu fosse neurologista, eu ia dizer, é por causa da parte neurológica, mas não, mentira. Na realidade, eu acredito que tenha sido por causa disso. São 3 doenças crônicas em que uma é autoimune, a outra é funcional e a outra tem um componente genético forte também. Perfeito. Pergunta do público de casa. A Iramaia Viana, do Guamá, ela diz assim: tenho apresentado esquecimentos frequentes, como esquecer o que ia fazer logo em seguida e o nome de pessoas conhecidas. Meu sono é fragmentado, acordo cansado e sem ânimo. Esses sintomas podem estar relacionados à demência, à má qualidade de sono ou é outra causa? Seria bom até nesse caso, senhora, desculpe, perdão, filha, explicar a diferença entre demência e Alzheimer. Pode continuar, meu amor. Desculpe te interromper. Considerando que há histórico familiar de demência, devo me preocupar e procurar um especialista? Qual profissional seria o mais indicado? Certo. Assim, eu vou começar pela diferença de demência, e Alzheimer, Exato. Então, nós neurologistas, e isso é muito importante porque é realmente a base, nós dizemos que tem as síndromes demenciais. O que são as síndromes demenciais?
conjunto de doenças demenciais que dentre delas temos a demência de Alzheimer, né? Que é a mais estudada e a principal, a mais conhecida. Então, você tem outros tipos de demência, né? Tem a demência senil, tem a demência vascular. Então, tem vários outros tipos. Então, quando chega um paciente com esquecimento para a gente ainda tem que tomar muito cuidado em dizer que é uma síndrome demencial, porque, como eu falei, é uma doença crônica. E é uma doença que você vai ter que conviver e muda todo o estilo de vida daquela pessoa e dos familiares, né? Então, quando é que o esquecimento tem que me preocupar? Outras doenças que podem dar esquecimento e que a gente, como neurologista, tem que fazer o diagnóstico, né? A diferença do diagnóstico é depressão, né? Déficit de atenção, que pode ser causada não por só transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, que são duas doenças diferentes, mas semelhantes, mas também a própria privação de sono, ela dá um déficit de atenção, ou até mesmo hoje em dia o mundo com tanta informação. A hiperconectividade. A hiperconectividade, isso, adorei a palavra, gente, vou utilizar no meu vocabulário agora. Mas assim, a hiperconectividade que faz você ficar olhando o celular, a TV e ao mesmo tempo o computador, gente, nosso cérebro não vai conseguir consolidar tanta informação. Então, o esquecimento, a gente tem que, quando chega o paciente, tem que procurar o neurologista, né, que é o especialista, né? Mas a gente tem que fazer o diferencial com essas outras condições para depois a gente investigar a fundo a demência e dar o diagnóstico e ver qual é o tipo de demência. Então, quando o esquecimento preocupa? Quando está, a gente diz, dando um problema na funcionalidade da pessoa, né? Então, que pode levar até a riscos. Então, esquecimentos que a pessoa deixa o fogão ligado, né? Podia ter pego fogo na casa. Ou então ela está dirigindo e, de repente, dá um branco, não consegue saber para onde tem que ir. Mas aquele esquecimento que a pessoa, depois de um tempo que fica, quando lembra, aí já não é um problema. É mais uma falha de memória. Uma falha de atenção, uma falha de memória. Assim. Mais perguntas chegando. O Diogo Santos, do bairro dos Jurunas, ele pergunta: o Alzheimer atinge a quantos % da população e a partir de qual idade aparecem os sintomas mais visíveis? Certo. A porcentagem da população, ao certo, Diogo, eu não vou saber te dizer, porque depende muito do local. Então, depende se é no Brasil, se é nos Estados Unidos. A gente tem muito mais estudos nos Estados Unidos. Então, quanto mais velha a população, maior a quantidade maior vai ser essa porcentagem, né? Então, uma população nos Estados Unidos que é mais velha do que aqui, mas a do Brasil tá boa, a expectativa de vida hoje é 74. A gente começa a pensar em Alzheimer a partir dos 50. Existe pessoas com Alzheimer com 40? Existe. Vai ser uma doença mais agressiva também, né? Existe sim. Desculpa, qual foi a outra pergunta que ele falou, que eu foquei mais na porcentagem? Em qual idade aparecem os sintomas mais visíveis? Pois é, então eu acabei respondendo assim, mas assim, geralmente 60, né, 50, assim, é que nem eu disse, mas hoje em dia está cada vez mais comum a gente pegar pessoas mais jovens, né, como eu falei, de 40 anos, é mais difícil, geralmente tem um componente genético muito forte. Então, assim, se você começar a ter um esquecimento que está lhe preocupando, na dúvida, vá procurar o especialista, no caso é o neurologista. Por quê? Porque se diagnosticado precocemente, você vai cuidar desses sintomas e a doença vai demorar mais a se desenvolver, né? E quando tem um componente genético, realmente isso vai preocupar mais.
Mais pergunta do público. O professor Mauro Rocha, de Ananindeua, ele diz assim: o objetivo das campanhas é informar a população sobre os sinais do corpo, a importância do diagnóstico precoce e o suporte aos pacientes, reforçando que, embora nem todas tenham cura, há tratamentos que aumentam a qualidade de vida dos pacientes nessas campanhas, como o roxo e o laranja. Quais seriam esses tratamentos? Os tratamentos de cada um? Isso. Os tratamentos vão depender muito, assim, o roxo e o laranja, né? Então eu vou pegar o laranja, que a gente, apesar de ser fevereiro roxo, porque também tem o fevereiro laranja, ele está falando do câncer, né, da leucemia, né, que é uma doença oncológica grave, que está tendo um grande número de mortes por causa, né, disso. Na realidade, é uma doença de medula óssea, que a gente diz, né, um câncer de medula óssea. Então, quais são como é o tratamento de cada uma? O tratamento, ele é muito individualizado. Ele vai depender de como a doença vai se mostrar naquele paciente e quando vai ser feito este diagnóstico, se mais precoce ou se mais tardio. Né? Então, o que acontece? Né? No lúpus, como eu falei, é uma doença que ela é tão... as manifestações são tão diversas que quando ela aparece, vai depender muito dos sintomas que aquele paciente vai apresentar. Então, como eu falei, a maioria começa com mais alterações de dores no corpo, dores articulares, né? E você vai começar a dar medicamentos mais para os sintomas. Essas doenças crônicas, você trata muito os sintomas. Sim. E tenta mudar o estilo de vida daquele paciente, ou seja, parte comportamental, para até lentificar, né, como vai se desenvolver a doença, ou tentar, né? Então, o lúpus, as manifestações são diversas, aí depende de quando for diagnosticado e quais sintomas vão ter. A fibromialgia, geralmente, o que é feito? É tratar da dor, porque são pacientes que têm dores, assim, absurdas, e você trata a dor crônica, muitas vezes até com antidepressivos. Aí o paciente vem com a gente e fala assim: mas doutora, né, eu não estou depressiva. A dor crônica com um longo tempo, ela vai levar aquele paciente até uma depressão, né? E você tem que entender que as duas redes neuronais ou as duas vias, um momento ela se encontra. Então, isso faz com que, né, a gente geralmente pede também, uma parte que é muito importante na fibromialgia, fazer exercício físico, né? Por quê? Porque o exercício físico, ele vai liberar certas substâncias no corpo que vai lhe dar um bem-estar, vai lhe fazer mais feliz, vai lhe dar um tônus muscular melhor. Você vai diminuir as dores no corpo, porque é até contraditório. Doutora, mas eu tô com dor, como é que eu vou fazer exercício? Exato. Né? Mas isso com um longo tempo, o nosso corpo ele vai se modulando e a gente viu que a liberação que faz você ter um bem-estar, se sentir melhor, ela faz com que, né, e lhe dá um melhor tônus muscular, faz com que essas dores, com o passar do tempo, até diminuam ou sumam. Sim. Né? É muito difícil, doutora, fazer um fechamento desse diagnóstico das 3 doenças? Elas chegam a se confundir com outras condições de saúde? Sim, sempre. Eu só vou complementar um pouquinho o Alzheimer, porque o Alzheimer, ele é uma coisa assim, é genético, eu já estou fadado, né, no tratamento do Alzheimer. Então, o que chega ao tratamento do Alzheimer pra gente? Gente, o principal, além de mudança do estilo de vida, é exercitar o cérebro e o corpo. Né? Então, o exercício físico ajuda e exercitar o cérebro como? A gente diz, hoje em dia tem até aplicativo para isso, né? Porque a gente vai evoluindo com a tecnologia. Sim. Então, diz assim, doutora, é um exercício besta, mas é porque você tem que entender que você tem que começar pela base e o nível de dificuldade vai aumentando, então é aprendizado de outras coisas. Aí a pergunta de agora é, né, o diagnóstico e a confusão com outras doenças. Exato. Não é? Então, o que acontece?
sempre vai ter confusão com outras doenças. Por exemplo, às vezes a fibromialgia pode se confundir até mesmo com lúpus. Porque aquele paciente vai dizer para mim, doutora, eu estou cheia de dor e estou cansada. Em tempos de inverno amazônico, confunde, por exemplo, com artrite reumática, com artrose? Super confunde. Então, são 3 diagnósticos que vai estar na sua cabeça quando o paciente, ou com fibromialgia ou com lúpus vier. O lúpus, ele é um pouco mais agressivo e ele dá muitos outros sintomas, né? A fibromialgia, o que ajuda é a gente perguntar sobre a localidade da dor, né? Ela é muito importante. E na hora que você faz o exame físico, a gente já sabe os locais que uma vai dar mais dor e a outra não. Mas são 3 doenças que elas lidam com as dores, né? Com as dores em todo o corpo. E piora no frio, na maioria das vezes. A friagem e a umidade, com certeza absoluta. Então, já vimos que, de maneira geral, são condições crônicas em que o diagnóstico se assemelha. Por exemplo, o avançar da idade é fadiga, cansaço, a baixa imunidade, o déficit cognitivo. É por isso que a medicina do estilo de vida, ela se faz tão importante em tempos atuais? Eu acho que a medicina do estilo de vida, eu sou até suspeita para falar, mas eu acho que a medicina do estilo de vida, ela é a medicina do futuro, né? Por quê? Porque a medicina do estilo de vida, ela foi criada nos Estados Unidos em 2004 e no Brasil ela começou há mais ou menos 7, 8 anos, né? A entrar mesmo, né? Entrou por São Paulo, tudo, mas já está difundida mais no país. E sim, com certeza, porque é uma medicina que se preocupa muito mais com o padrão comportamental e até mesmo ou com a prevenção de doenças ou a evolução delas de uma forma mais arrastada. Porque ela viu que início do século XX, as pessoas viviam até, gente, com 34 anos, mais ou menos. Hoje em dia, a expectativa de vida do Brasil, né, que muda, né, essas expectativas é a porcentagem, que nem eu falei anteriormente, ela está de 74 anos. Então, com isso, doenças vão aparecendo mais, né? Doença crônica, você vê que o nosso corpo vai envelhecendo e aí o nosso cérebro também, e aí vão aparecendo certas doenças. E se a gente continuar não tratando o nosso estilo de vida, essas doenças vão cada vez mais aparecer de uma forma mais cedo. Sem dúvida. Né? Então, a gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem também, porque não adianta você viver com 74 anos e estar dependendo dos outros. Sem dúvida nenhuma. Né? A gente não pode, que nem eu disse na medicina, dizer nunca ou sempre. Mas, assim, você tem que entender que você tem que se cuidar e dar preferência a isso, porque a gente está vivendo mais, mas qual é a forma que a gente está vivendo? Né? Então, é isso que essa nova área da medicina, ela está trazendo para a gente. E por isso que eu acho que a gente, como médico, tem que sempre estar estudando e vendo qual é a melhor forma e como você tem que ver aquele paciente. Sem dúvida. Né? Então, você tem que estar sempre estudando. Gente, a maioria das pessoas, eu não digo todo mundo, porque cada um tem a sua cabeça, cada um escolhe o que faz, mas o certo assim como um comunicador que sempre tem que estar estudando, porque a tecnologia está aí avançando, mas a gente como médico lidando com vidas, você também não pode parar no tempo. Né? Você tem que ver que o mundo está mudando e que a gente está vivendo mais. Perfeito. Mas a gente não quer só viver mais, a gente quer viver bem. Com qualidade. Isso. Pergunta do público. O Denilson Pimenta, do Guamá, ele pergunta, segundo os novos testes e pesquisas, o Alzheimer já tem cura? Ainda não. E isso é uma questão, eu vou até prolongar mais a resposta aí, porque é uma questão que eu acho muito individual. Tem coisas na medicina que quando o paciente chega com você, você tem que fazer ele se questionar. Né? Eu já peguei muitos pacientes que chegaram, até familiares, que chegaram comigo e falaram assim, doutora, eu quero fazer o teste genético para Alzheimer.
E eu faço ele pensar se ele quer mesmo. Por quê? Justamente por isso. Não é uma doença que tem cura. Então, você quer realmente saber se você tem uma probabilidade maior de ter Alzheimer, né? Então, assim, você chega lá, você vai fazer um teste que vai aparecer genes, né, na resposta do teste. Esses genes podem aumentar até 4 vezes a sua chance de ter Alzheimer. Tudo bem, você vai chegar comigo com esse teste e aí você vai me mostrar e eu vou dizer, bom, agora você sabe que você vai ter mais chances de ter Alzheimer. O que isso vai mudar para você? Isso pode mexer até com o seu psicológico e piorar, né? Você vai ficar sempre pensando e preocupado, nossa, eu vou ter Alzheimer. Aí qualquer esquecimento você vai achar que você já está com a doença. Então, qual é a prevenção do Alzheimer, né, gente? É mudar o estilo de vida. Com certeza. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Alimentação, dormir bem. Gente, o sono está muito correlacionado. Hoje em dia a gente sabe que pessoas que não dormem tão bem têm uma maior predisposição a futuramente a ter síndromes demenciais ou até medicamentos utilizados para dormir. Então, sono é uma coisa super comportamental, não é só pegar e dar um medicamento para o paciente. Esse paciente, na realidade, a gente usa mais como uma ponte. Sem dúvida. Né? Então, você tem que saber, a gente questiona aquele paciente. Se o paciente ainda quiser fazer, tudo bem, a gente até pede. Mas eu, Natália Longo, neurologista, eu não acho recomendável fazer o teste. Com certeza. É muito melhor mudar o estilo de vida. Muito melhor mudar o estilo bem de vida. E se prevenir. Gente, eu até acho porque maravilhoso. o Alzheimer não vem sozinho, vem com outras condições. Outras doenças. Geralmente são crônicas. pacientes que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm problemas cardíacos. Exatamente. Então, isso é muito importante. Mais pergunta. A Lourdes Paz, de São Brás, ela pergunta se você trata casos de epilepsia. Adoro. Oh, meu Deus. Médico não pode falar isso, gente, mas a gente acaba gostando de doenças, né? Então, sim, eu fiz a minha subespecialidade em epilepsia, gente. Então, o meu consultório ele é até enviesado para essa parte. Eu tenho muitos pacientes com epilepsia e sabe o que eu gosto da epilepsia? É que 70% dos pacientes, eles vão ter uma vida normal. É difícil você tratar, ele dá um susto mais, né? Você vê uma pessoa tendo crise, mas assim, é uma doença tratável, né? A pessoa vai ter uma qualidade de vida ótima, então trato Falando sim. em epilepsia, doutora Natália, uma pessoa com epilepsia tende a desenvolver um quadro demencial ou não? Os curtos-circuitos neurais não deixam? Não, essa é uma dúvida que o pessoal tem muito. Na realidade é assim, gente. Epilepsia geralmente não, tá? O que acontece? Que você vê que tem pessoas que têm déficits cognitivos. A epilepsia ela tem 2 pontos, 2 picos de diagnóstico pra gente, tanto na infância e adolescência, quanto idoso. Por que isso acontece? Porque dos 2 anos até mais ou menos os 25 anos, o nosso cérebro, ele tá assim, em plena formação de redes, assim, a gente diz crescendo, amadurecendo, formando novas conexões, muitos aprendizados, por isso que criança aprende mais rápido do que adulto. Então, é impressionante. E aí, o que acontece? O que é a epilepsia? É quando essas células, em algum local do cérebro, mais especificamente os neurônios, elas não se comunicam de forma correta. Então, tem gente que diz, mas a epilepsia tem gente que se curou da epilepsia. Na realidade, é porque a gente tem um grupo de epilepsias que é chamado de autolimitado da infância, justamente por isso, porque o cérebro está amadurecendo e aí ele começa a fazer umas conexões que não são tão corretas e aí depois ele mesmo, com a neuroplasticidade, se corrige. Sim. E aí, são por um período da vida. Mas a maioria das outras, e quando diagnosticada na fase adulta, né, o idoso, aí já é uma doença crônica. E aí a gente tem que tomar o medicamento
um tempo prolongado e até para o resto da vida. Eu digo um tempo prolongado e bem prolongado porque hoje em dia a gente já tem critérios para pacientes que estão muito bem controlados. Sim. De fazer um questionário, ver a porcentagem que aquele paciente tem se nós tirarmos de voltar a ter crise ou não. E eu sempre, isso daí é um acordo entre nós, neurologistas e os pacientes, para ver se vai tirar ou não esse medicamento, porque tem riscos, né, dele voltar a ter e ficar mais difícil de controlar as crises. Eu não sei se eu respondi tudo, Respondeu. Mas... O que eu queria responder, sim, com certeza. Então, pergunta do público. Vamos já lá. Estão chegando, Vanessa. Já estão chegando? Então não tem problema. Dentro da medicina do estilo de vida, o acompanhamento multiprofissional é muito importante? Isso inclui, por exemplo, a atividade de um psicólogo? Gente, eu sou uma pessoa que hoje, com a vida que nós temos, é muito difícil você ter uma pessoa que está muito bem e não fazer terapia em algum momento da vida. Ele é, sim, multiprofissional. Qual é o diferencial da medicina do estilo de vida para a medicina integrativa, né? Sim. A integrativa, ela é obrigatório essa parte multiprofissional, você vai encaminhar o paciente, né? O medicina do estilo de vida, você tem esse encaminhamento para as outras profissões, como psicólogo. Gente, psicólogo ajuda tanto a gente que é impressionante. E com neurologista, o psiquiatra, idem, né? Sempre. Mas, assim, o que é a medicina do estilo de vida? Eu, como neurologista, eu vou ter que fazer dentro da minha área de atuação ou num paciente que quer apenas ser mais saudável, evitar doenças cardiovasculares e doença de Alzheimer, por exemplo, né, doenças neurodegenerativas, eu vou ter que montar um plano de acompanhamento para ele mudar o comportamento dele para fazer atividades ou algo que vai fazer com que retarde ou que ele não venha a desenvolver certas doenças crônicas, né? Que ele possa ter uma maior predisposição. Perfeito. Então, sempre antes da minha consulta, eu mando um questionário para o paciente que ele vai dizer, gente, não sei por que está me perguntando isso. Aí, quando chega na primeira consulta, a gente começa a discutir o questionário e aí eles vão ver, porque você tem que também ver não só a saúde do corpo, mas a saúde mental daquele paciente. Excelente. Pergunta do público. O Fábio de São Brás, ele diz assim: no livro O Fim do Alzheimer, o renomado neurologista Dr. Dale Bredesen apresentou a ciência por trás de seu protocolo inovador que reverteu o Alzheimer em sua filha. Não estaria a medicina ocidental muito pouco aberta a outros métodos alternativos com comprovações científicas? É assim, quando a gente fala de reversão no Alzheimer, né, o fim do Alzheimer na sua filha, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A medicina ocidental, assim, eu adoro estudar, gente, e eu sempre estou em centros acadêmicos, então eu voltei recentemente para Belém, eu estava em São Paulo, eu ensinei no HC, na USP, agora eu estou na UEPA ensinando, eu gosto muito dessa parte de ensinar. Quando você vem com essas coisas inovadoras, eu acho que você tem que ter muito cuidado e não tem que pegar só um estudo. Você tem que ter várias comprovações. E eu entendo uma pessoa que tem um familiar com Alzheimer. Por exemplo, a minha avó teve demência, não é uma síndrome demencial, um tipo de demência, tá? Acredito, mais a senil. E assim, você não tem que... Cada paciente é um paciente diferente. Então, para você expandir e dizer que tem uma cura de uma doença, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter vários casos e para você comprovar isso. Então, eu entendo também uma pessoa que queira, no fim da vida, né, tá com uma doença crônica, que ainda não tem uma cura acertada, assim, muito bem provada pelas ciências,
tentar tudo, tá? Eu não recrimino isso. Eu acho que isso vai muito de médico para paciente. Pronto. E o que o médico acredita, e aquele paciente tem que... E a família, porque no Alzheimer é assim, gente, a família muda tudo, né? Aquele paciente vai perdendo seu cognitivo, não é ele que vai lidar só com isso, né? A família inteira. Então, isso é um acordo muito individual com a família e o médico. Então, eu acho que eu chegar aqui e falar que o Alzheimer tem uma cura, eu acho que tem um peso muito grande. E eu não acho que ainda temos evidências científicas né, com relação a isso, né? Assim, tão certas, tão ferrenhas, tão comprovadas cientificamente. Existem muitos estudos, e tem um cara sensacional nos Estados Unidos que estuda só isso. Eu não sou uma cientista da área, né? Mas leio muito sobre tudo dentro da neurologia, da medicina do estilo de vida. Eu gosto muito de estudar. Eu acho que o médico ele tem que ser assim. E eu não consigo ainda dizer que tem uma cura, mas eu acho que quando a gente está com um paciente que está na beira do leito, já está lá, a gente tem que conversar com os familiares e ver as alternativas, né, que temos, todas, até as orientais. Que maravilha. Doutora Natália, tem algum perfil nas redes sociais? A gente até extrapolou o nosso tempo, eu tenho certeza que o público de casa adorou. Chegou uma última pergunta aí? Pronto. Mais uma última pergunta para eu poder liberar. O Paulo de São Brás, ele pergunta se os jogos como dominó, baralho e xadrez ajudam no combate ao Alzheimer. Desafiar o cérebro, vale a pena? Vale. É uma medida preventiva? Sem dúvida, é uma medida preventiva, sim. A gente orienta, né? Com certeza isso. E tudo que faz, não só assim, se você é uma pessoa que sempre faz isso, qual é a sutilidade, né, da neurologia? Eu vou chegar com você. Isso daí com certeza vai melhorar e vai prevenir a doença de Alzheimer. Mas se você dizer, doutora, desde criança eu jogo dominó e jogo, aí eu vou chegar com você, então eu vou lhe desafiar e vou dizer assim, você vai ter que aprender outra coisa além disso. Porque como é essa prevenção com relação ao Alzheimer? Ela é justamente o aprendizado. Então você tem que ativar a rede neuronal do aprendizado, de uma nova função. Perfeito. Né? A minha avó, por exemplo, ela até os 82, 84 anos, ela trabalhava. Ela toda vez que pegava a aposentadoria entrava em depressão. Aí tu dizia, nunca vai evoluir para uma síndrome demencial. Eu não estava aqui, eu estava morando em São Paulo, mas assim, só que a gente, olha, eu sou neurologista, eu não estava aqui. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E eu fui ler depois, né? Aconteceu o susto comigo. E assim, na realidade, eu tinha que ter dito, você tem que fazer outra coisa. Né? Além do que você era acostumada a fazer. Porque senão eu fico só reforçando aquela rede, né? Neuronal do cérebro. Muito bom. A minha mãe está fazendo um quadro de Alzheimer e agora a gente tem incentivado ela a realizar um sonho desde a infância, que é tocar teclado. Maravilhoso. E ela tem se realizado, isso tem sido realmente muito positivo. Sem Natália, dúvida. como é que a gente te encontra nas redes sociais? Nas redes sociais, gente, eu tenho um Instagram e o Facebook, que é @neuronatalialongo, né? E tenho também um site que é www.neuronatalialongo.com.br. Lá eu tenho umas coisas que eu publiquei em imprensa. Ainda está um pouquinho desatualizado, que eu estou começando a atualizar as redes para as coisas de Belém, né? Então, os endereços, tudo, que eu estou atendendo por enquanto na Unineuro, né? E estou atuando na UEPA, né? Com os acadêmicos de medicina. Então, a gente está indo aos poucos. Eu voltei tem mais ou menos uns 3 meses, né?
Tá E bem eu estava recente. 11 anos em São Paulo, então agora a gente está se organizando. Mas Então, é sempre pronto. bom voltar, né, para Que a terra ótimo. E venha natal. muitas vezes dar essa aula pra gente. Ah, se no der. Sem Censura, que o Adoro, público de gente, casa adoro falar. adora. Foi ótimo. Um beijo, meu amor. Saúde sempre, viu? Ai, para vocês Muito bom. também. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos então a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já.